Estágio 3. O vislumbre. O canto do rouxinol ecoa lucidamente. O sol brilha suavemente, a brisa é amena e os salgueiros à beira do rio são verdes. Eis o touro, nada mais pode escondê-lo. Qual artista poderia pintar essa majestosa cabeça com tais magníficos chifres? O primeiro vislumbre do touro ganha tonalidades dramáticas, principalmente para a nossa autoimagem. O touro é real e mais robusto do que pensávamos. A calmaria que antecede a ação cria um clima de suspense. Ainda há tempo para ouvirmos o canto do rouxinol e observarmos as paisagens, mas não há mais espaço para racionalizações furtivas ou terceirizações infantis. O problema está posto. O touro está visível, ainda que ele tente esconder sua cabeça. Finalmente, a fera está acessível à nossa consciência. O astuto animal posiciona-se entre as árvores e tenta ocultar-se. Mecanismos de defesa do ego, na densa floresta, sem sucesso. O perseverante boiadeiro inicia a condução do quadrúpede para alguma clareira ou um campo aberto qualquer, onde haja mais claridade, lucidez, que possibilite uma visão completa do animal. Talvez nosso herói esteja cansado de correr sem rumo pela floresta. Talvez tenha se precipitado inúmeras vezes na ânsia de pegar o touro sem o devido ferramental de virtudes a serem desenvolvidas no caminho. Ainda assim, detém o aprendizado de suas ações e o mérito da coragem pelo protagonismo de sua própria jornada. Aqueles que assistiram às duas películas mencionadas anteriormente, reparem a dramaticidade que os protagonistas enfrentam. Face a face com o problema e prestes a confrontá-lo, definitivamente abandonam as furtivas desculpas mundanas, as acovardadas terceirizações e os infantis mimimis. O iminente combate revela-se inevitável. O enfrentamento do agente Smith em Matrix é altamente simbólico em diversos aspectos. O nome Smith é comum, simbolizando sua presença em muitos de nós. Sua vilania advém de uma inteligência artificial e desprovida de sentimentos de empatia. Smith busca uma estabilidade utópica e ilusória do sistema Matrix, simbolizando claramente as nefastas engenharias sociais, as centralizações despóticas e os autoritários materialismos, dentre eles o chamado materialismo histórico. O agente Smith é pragmático em seus objetivos, utilizando-se desmedidamente da força bruta e ignorando o livre-arbítrio dos demais. Sua vestimenta representa a cultura americana da década de 60, quando os agentes federais, o sistema, vestiam-se dessa forma. As formas e trajes padronizados representam a obsessão pelo controle, supostamente para o bem do sistema, mas não escondem o egocentrismo narcísico do vilão, cujo poder foi desenvolvido para multiplicar sua imagem e tomar corpos alheios para si, obsessão pelo controle. Qualquer semelhança com o populismo despótico da modernidade não me parece mera coincidência. Não menos desafiador é o momento em que o protagonista de As Aventuras de Pi descobre que, debaixo da lona e no mesmo barco em que se encontra, existe um tigre feroz que o ameaça. O mero vislumbre do animal implica na consciência do mesmo, exigindo do nosso herói a preparação emocional para iniciar o enfrentamento. Olhar a concretude ao nosso redor nem sempre é fácil, motivo pelo qual muitos preferem as narrativas que esmagam a realidade até encaixá-la aos ismos ideológicos de sua preferência. Nesse movimento, surgem as mais ilusórias utopias políticas que nos prometem um mundo perfumado que, na prática,
simplesmente não se materializa. Tais panaceias não passam de engodos, como no filme A Origem, em que o protagonista faz inserções mentais, ou seja, inocula informações em cérebros hospedeiros e invigilantes, numa espécie de cárcere mental. O personagem principal acaba se perdendo entre o real e o ilusório, como forma de evitar sua culpa e sofrimento atroz pela perda de sua esposa. A mensagem dessa emocionante película é que não devemos viver a falsidade das utopias, mas sim enfrentarmos a distopia dos desafios existenciais, por mais dolorida que seja. É nela que evoluímos. Finalmente, vimos o objeto de nosso enfrentamento de frente. Estamos prontos para confrontá-lo? Nessa fase evolutiva, os escapismos acovardados e as infantilidades cedem espaço para a coragem edificante e necessária para a próxima etapa. Na hipótese dos nossos touros e tigres interiores mostrarem-se agressivos demais, recordemos o último trecho da mensagem de Xavier Emanuel no mesmo capítulo já citado: Burilamento. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus. Deus te orientará. Enquanto os monges do Zen budismo interpretam o presente nível como o descortinar do véu de nossa mente ainda deseducada, Dante Alighieri, em seu mencionado poema alegórico, lida com um hábil leopardo que o impede de subir o monte, se não vejamos. Eu havia dado poucos passos quando, de repente, saltou à minha frente um ágil e alegre leopardo. Astuto, de pelos manchados, de todas as formas ele impedia que eu seguisse adiante. Não adiantava desviar ou buscar um outro caminho, pois no final ele sempre estava lá, bloqueando a minha passagem. Várias vezes tentei vencê-lo, várias vezes falhei. E continua o poeta italiano revelando-nos que a vitória sobre o astuto felino demandará coragem e sabedoria. E mais, somente após a aquisição de tais virtudes, ele será capaz de subir o monte. Eis a passagem textual. Eu não subi o monte por causa dessa fera. Ela me faz tremer os pulsos. Ajuda-me, sábio famoso. Ajuda-me a enfrentá-la. Notem as similaridades. O presente estágio pode ser interpretado como o ponto de mutação para a ruptura. As mentes racional e intuitiva ainda estão em conflito, ao invés de interagirem em alinhamento simbiótico. Nessa fase da jornada, algumas questões ainda podem soar como provocações. Tais pensamentos são as pegadas de nossa mente. Devemos ter consciência que não somos as pegadas, mas o pesquisador que as analisa. Estamos diante das evidências do nosso touro ainda rebelde. Definitivamente, o touro indócil e toda a encrenca de sua indolência estão em nosso colo. Inspiremos longa e profundamente, pois estamos prestes a acabar com a calmaria do nosso lago narcísico. O retrato de Dorian Gray acaba de pegar fogo. Em suma, acabaram-se todas as dúvidas sobre a propriedade do touro. Ele é todinho teu, meu amigo. É chegada a hora de separarmos os homens dos meninos. Os covardes não passarão. Se estiveres pronto, caro ouvinte, vá em frente e aperte os cintos. A previsão do tempo é de chuvas e trovoadas e nosso avião já levantou o voo. Haverá turbulência. Espere um segundo, teremos papo ou sopapo?